lá em Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, do 1 ao 5. Todos encontraram? Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar a seus irmãos a comerem e beberem com eles. Decorrido turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Glória a Deus. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Diante desse texto que nós acabamos de ler, parando no versículo 5, eu gostaria de trazer para nós uma meditação a respeito desse personagem, não falando do seu sofrimento, mas falando especialmente do seu exemplo e da sua missão. Eu acredito que é a missão mais difícil de exercer para um homem, que é o exercício da paternidade. E quando eu digo exercício da paternidade, eu estou falando que nem todos os homens serão pais do ponto de vista biológico, mas certamente podem ser pais espirituais e podem também casar-se e automaticamente, mesmo sendo esposo de uma mulher, se torna também pai daquela pessoa. De alguma maneira, nós exercemos a paternidade para as nossas esposas. Então, Jó para nós pode ser um exemplo. Nós não queremos, por exemplo, trazer aqui a vida de Jó, a paternidade, a difícil missão do homem, ou Jó, um exemplo de pai. Não queremos trazer, além do exemplo de resiliência, que a gente conhece como a capacidade de se recompor, a forma original depois de uma exacerbada pressão, deformação, porque Jó dá o exemplo para nós de resiliência assim, de força, de fé, de perseverança. Eu gostaria de abordar nesta noite a respeito de Jó como o pai, como pai. Nós temos sabido, mais do que nunca, que o fracasso, ou a dificuldade e dores em muitas famílias se dá devido ao mau desempenho da paternidade. A gente tem sabido, tem se visto, hoje do ponto de vista de nossa família, infelizmente, muitos de nós, e especialmente falando do ponto de vista do homem, o homem em termos de gênero, tem, na verdade, desempenhado mal essa missão que de Deus recebeu. No caso de pai, especificamente no caso ao homem. Então não há nenhum sucesso, alguém já disse, que compense o fracasso de uma família. Não existe nada nesse mundo que compense o fracasso de um lar. Um lar desestruturado, muitas vezes as pessoas têm, a família tem uma certa posição do ponto de vista social, econômico, na sociedade, mas infelizmente quando olha para a sua família,
ela está desestruturada, ela está em dores, ela está em sofrimento. E muitos de nós, e eu acredito, como já ouvi de muitas famílias, que dariam tudo, que tinha do ponto de vista material, para terem sossego, para terem paz, para terem, de fato, os membros daquela família ocupando e desempenhando o papel que de Deus recebeu, cada um ao seu tempo individualmente. Então, quando pensamos em paz como cristãos, nos reportamos muitas vezes ao lado romântico que se fizermos e formos bem crentes, nossos filhos, quem sabe vão ser também. Eu fico pensando que antes de me casar, eu sonhava muito assim com a questão dos meus filhos, e pensava muito nos filhos que viriam, sonhava com minha família, e dizia, ponto, eu quero assim, e pensava, planejava, fazia planos, de repente levando para a igreja, meus filhos todos, de repente servindo ao Senhor, ali de joelhos, quebrantados, todos bem iguaizinhos, assim louvando a Deus de uma só maneira, de um só jeito, com um só talento, de uma só forma, com um estilo só. A gente pensa assim. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que muitas vezes isso não acontece. Às vezes nós somos cristãos, temos a nossa vida de crente, procuramos ser fiéis ao Senhor, lutamos pela fidelidade. Existem muitos pais que estão aí sendo fiéis a Deus, buscando a Deus, orando, pedindo ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, mas infelizmente muitos filhos não querem nada. Assim como muitos filhos também hoje são crentes, dedicados a Deus, piedosos, e também os seus pais não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, e são completamente distantes e avessos às coisas do Senhor. Então, na realidade, meus queridos irmãos, tudo isso nós sabemos, mas nesta noite nós queremos exatamente pensar na parte que nos cabe, na parte que cabe a cada um de nós, e especialmente pensando na figura da paternidade, como uma missão que não é fácil, como uma missão que é muito complicada. Você que é pai, você que é mãe, você que pretende ser pai e mãe, que ora a Deus para isso, eu quero dizer que essa tarefa, que essa missão é desafiadora, não é muito difícil, é muito complicado, não é fácil, ser pai nunca foi, e hoje eu quero dizer que parece que se torna mais ainda complicado. Mas Deus nos chama, Deus nos dá o exemplo na sua palavra e mostra através de sua palavra algumas maneiras, alguns preceitos, alguns princípios que nós podemos adotar para as nossas vidas, para termos atitudes e posturas, assumirmos mediante sua palavra, para que a nossa família seja uma família forte, que glorifique a Deus e que a gente tenha a consciência tranquila de que a nossa parte a gente fez nessa missão tão complicada da paternidade e também da maternidade. Eu tenho certeza que, em potencial, todos nós aqui fomos chamados para gerar filhos. Até a Bíblia diz que muitos mais são os filhos das estéreis do que a que deu à luz. Por quê? Porque você, se não gera filhos físicos, você gera filhos espirituais. Só é olhar para as mensagens do apóstolo Paulo falando a Timóteo, você vê, na verdade, ali a manifestação de um amor paterno, de alguém que ama um filho, que gerou um filho espiritual e que se sente responsável por aquele jovem pastor. Então, meus queridos irmãos, essa realidade não nos isenta de fazermos a nossa parte, bebermos do exemplo do próprio Deus como Pai e observarmos também os bons exemplos e até os erros daqueles que na Bíblia se dizem do Senhor. Olhamos para as Escrituras e a gente olha o exemplo de Deus, olha, se não conseguimos olhar muitas vezes no exemplo do Senhor, não conseguir captar esse exemplo de Deus como Pai, a gente pode observar nos personagens da Bíblia. E aí, tanto naqueles que foram bons pais, como aqueles que foram péssimos pais. Aqueles que não foram realmente pais segundo a vontade do Senhor. Então nós temos vários exemplos.
E nós temos ensinado aqui na igreja que nós aprendemos pelo menos por 3 maneiras. Ou aprendemos pelos ensinos, pelos conselhos, ou aprendemos pelo exemplo dos outros, ou aprendemos pelas nossas próprias dores, né? Pelas situações que a gente passa. De alguma forma, Deus quer nos ensinar. E bom é a gente aprender, obviamente, a partir do exemplo dos outros, né? Olhar para a vida de alguém que está passando, está vivendo, ou através de um conselho. Agora, se a gente não aprende nem de um jeito nem do outro, certamente nós vamos aprender pela dor, né? Que é uma realidade para a vida e para a verdade na nossa caminhada cristã e na presença do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos alguns pais aqui nas Escrituras, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foram crentes, que fizeram a sua parte certamente, mas que tiveram problemas com os filhos. Né? Se você olhar, por exemplo, Adão foi o primeiro, teve 2 filhos. Né? Naqueles 2 primeiros filhos que ele teve, já teve problema. Né? Porque a Bíblia diz que um teve um problema com o outro, inveja, ciúme, e matou o seu irmão. A gente olha também para Isaac e vê Isaac orando durante 20 anos. O maior sonho que Isaac tinha, um dos maiores sonhos que ele tinha, era de ser pai. E ele orou 20 anos. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 25, no versículo 26, que ele orou durante esse tempo, 20 anos. Ele tinha 40 anos quando começou a orar. E quando foi pai aos 60. Mas mesmo com 60 anos de idade, ele não foi o suficiente maduro, né, para amar o seu filho com maturidade. A Bíblia diz que ele amava Esaú. Ele amava Esaú porque Esaú era um exímio caçador. Ou seja, ele amava Esaú por causa dos talentos de Esaú. E diz que Rebeca amava a Jacó. Então aí a gente já vê o que? Um problema de família. Né? A questão da paternidade, como é complicado exercer. Veja, olhando para esse exemplo, a gente olha para nós mesmos e a gente se vê no Isaac, preferindo muitas vezes, fazendo preferência, escolhendo, até mesmo por causa de um perfil, de uma atitude, de um talento que um filho expressa, ou que alguém expressa. Né? E a gente automaticamente, né, desconsidera o exemplo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas como pai. Mas infelizmente, se a gente não tiver cuidado como pais, a gente exerce essa paternidade de maneira equivocada, deficiente, complicada, que traz problemas para nós e para a nossa família. E aqui a gente já vê o problema, né? No caso de Esaú e Jacó, filhos de Isaac, tiveram problemas, dificuldade desses 2 irmãos de conviverem, um sempre querendo passar o outro, a perna do outro, observando a fraqueza do outro, aquela dificuldade, exatamente porque mesmo depois de 20 anos de oração e com 60 anos de idade, Isaac se comportou como imaturo, como uma pessoa imatura, porque idade não significa maturidade. Né? Conhecemos pessoas que às vezes têm uma idade muito boa, uma idade avançada, mas parece uma criança. Tem atitude ainda de menino, que não avalia as consequências, que não olha para a sua vida, que não senta para calcular o prejuízo que se possa ter lá na frente. Agindo ainda segundo seus próprios conceitos de acordo com a questão da imaturidade. E olhamos também para Jacó, que vai copiar do seu pai, também fazer preferência. Não é assim como Isaac preferia a Esaú e Rebeca a Jacó, Jacó agora tem um problema também, que é exatamente o problema com seus filhos. A Bíblia diz que ele teve os seus filhos e diz que ele amava, né, a José. Ele amava mais a José do que os outros, mostrando que é muito complexo, que não é fácil. Realmente, não existe uma cartilha a não ser o Espírito Santo de Deus e os preceitos da palavra do Senhor para nos ensinar, nos fortalecer, nos dar sabedoria
a nos posicionarmos corretamente em nossa família, em nosso lar, para manter a nossa vida e a nossa consciência de que a parte que nos cabe, estamos fazendo para a glória de Deus. Porque muita gente diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. É verdade. Mas tem muita mulher edificando e muito homem destruindo a casa. É a mulher levantando e o homem destruindo com as mãos. É a mulher orando, lutando no lugar e o homem desarmando. Não é? Então, se a mulher edifica a casa, o homem deve manter essa casa edificada. Ele deve procurar fazer a sua parte para manter a família, manter o lar, manter a vida organizada para a glória e louvor do Senhor. E meus queridos irmãos, o que diz ele ali? O sacerdote ali, em 1 Samuel, no capítulo 2, vai dizer que Eli era um sacerdote, era um juiz, julgava Israel, todo mundo via Eli, ele tinha até sucesso do ponto de vista, vamos dizer assim, profissional, mas a Bíblia diz que os filhos de Eli não ouviam a sua voz. Os de fora lhe ouviam, mas os de dentro de sua própria casa não ouviam a sua voz. Seus filhos eram filhos de Belial, não ouviam. Não é? Então ele era um sacerdote, então não adianta você ter sucesso muitas vezes e está tudo bem lá fora, ser uma bênção, seu trabalho. Hoje eu estava ouvindo umas músicas com as meninas do tempo antigo, e a gente, lembrando de uma música que mamãe cantava muito, uma música secular antiga, e falando a respeito, né, de que muitas vezes nós pensamos, a música dizia que, a cantora dizia que a mulher, né, não é somente casa e comida que faz a mulher feliz. Não é somente casa e comida que faz um filho feliz. E infelizmente é hoje isso que nós temos visto, meus queridos irmãos, na vida de muitas famílias. Muitos pais fazendo com que os filhos, dando coisas, trazendo presentes, mas infelizmente não fazem a sua parte como pai. No caso de Eli, ele era um sacerdote, era um juiz, tinha sucesso ali no seu trabalho, mas dentro de casa ele foi um fracasso. Seus dois filhos foram filhos de Belial. A Bíblia também fala a respeito de Samuel, que quando termina, a Bíblia diz: Samuel foi uma bênção que Deus deu a Ana como resposta de oração, e ele, quando tem todo aquele processo, aquela coisa maravilhosa de proclamar a palavra de Deus, de trazer a bênção do Senhor para o povo de Deus, mas quando ele já está velho, sabe o que é que dizem os anciãos? Nós não queremos os teus filhos. Lá no capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 4, os anciãos dizem: nós não queremos os teus filhos, porque os teus filhos não andam como tu na presença do Senhor. Não andam como você. Quer dizer, não andam como o Senhor. Nós não queremos eles como sacerdotes. Então veja como, meus queridos irmãos, pesa. Na verdade, eu fico pensando, em relação a todos esses exemplos que aqui nós temos, se de fato essas coisas acontecerem, essas dificuldades acontecerem com esses homens, aconteceram com estes homens, e se isso acontecesse conosco, imagina, não é? Ou você olhar para a sua situação, olhar para os seus filhos, eles não querem ao Senhor, mas você olhar para você e dizer: não, a minha parte eu fiz. Eles escolheram não estar com o Senhor, eles não querem servir a Deus, mas a minha parte eu fiz, mas a minha parte eu cumpri. Agora, o difícil é você olhar para a sua própria vida e dizer: não, isso está acontecendo, porque de alguma maneira eu titubeei, eu dei lugar a Satanás, eu dei lugar ao pecado, eu desobedeci, eu infringi os princípios de Deus, eu trouxe para dentro da minha casa, da minha convivência, dos meus relacionamentos e meu lar, eu trouxe a própria maldição para as minhas relações, e agora eu estou comendo do fruto da semente que eu plantei.
né? Olhar para a vida de Adão, olhar para a vida de Isaac, de Jacó, de Eli, de Samuel, e até mesmo a vida de Davi, a gente vê esses homens, todos homens de Deus, mas todos eles tiveram em suas vidas a complexidade de ser pai, mostrando que não é fácil, que precisa-se realmente ter uma atenção dobrada e redobrada nessa tarefa, meus irmãos, nessa dedicação, nessa missão, que não é fácil, é muito difícil. E é interessante que, partindo para esse momento, né, nessa introdução, a gente olha para Jó e vê-lo como um exemplo para nós, um exemplo para nós, trazendo princípios. Logo nesses 5 primeiros versículos, nós poderíamos estabelecer um tema importante, dizendo: Jó, um exemplo de pai. Jó, um exemplo de pai. Por quê, meus queridos? Porque a Bíblia diz que ele era um homem altamente rico, riquíssimo. E na nossa sociedade hoje, ter muitos bens, ser muito rico, ter muito dinheiro, é o quê? É não ter tempo para os filhos, é não ter tempo para a família. E aqui a Bíblia diz que não havia no Oriente ninguém mais rico do que Jó. E também pela quantidade de filhos que ele tinha, 7 filhos e 3 filhas. Era para ele também não ter tempo. Mas Jó aqui, ele é um exemplo de pai. Sabe por quê? Ele é um exemplo de pai, traz para nós, meus queridos irmãos, essa quebra, não é, dessa realidade que nós vivemos do ponto de vista atual, mostrando que é possível ter riqueza, ter muito dinheiro, ter muitas atribuições, mas não renegar, mas não deixar de lado, não é, a tarefa que nós recebemos, né? Essa missão que nós recebemos, né? Nós que somos aqui e falando especificamente para os homens, mas também para todos nós que aqui estamos, que exercemos o nosso papel em nossa família. Jó diz: então, a minha parte é essa. E ele faz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. E cá entre nós, esse livro aqui de Jó é um livro verdadeiro, porque Tiago fala sobre ele, o apóstolo Paulo fala sobre Jó, as Escrituras nos falam sobre Jó no Novo Testamento, mostrando que ele não é um personagem de ficção, é real, ele existiu, ele viveu, um homem altamente rico, mas ele não abandonava o seu papel, a sua missão para com o seu lar, para com a sua casa, para com a sua família. Ele sabia muito bem como estava a sua família, como estavam os seus filhos. Louvado seja Deus. E a minha pergunta nesta noite, porque hoje se comemora o Dia dos Pais, e você olha, infelizmente, dizem que o dia que mais se vê de coisa não é o Dia dos Pais, é o Dia das Mães. Não é o Dia dos Pais, é o Dia das Mães. Eu lembro que teve um ano aí que o comércio estava tão entristecido porque tinha vendido muito pouco no Dia dos Pais, e a gente fica pensando: por que isso? Porque na verdade, meus queridos irmãos, né, os pais têm renegado, têm deixado, né, esse papel, não têm entendido, né, essa missão da paternidade, e têm exercido de maneira equivocada. Então veja, não existe desculpas, né? Não tem tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho como orar pelos meus filhos, eu não tenho como dar atenção para os meus filhos. E a gente vê aqui esse homem com tanta riqueza, dizendo que ele era o maior de todos os do Oriente, e um homem que preservava a família. Porque veja, os seus filhos, ele tinha 10 filhos ao todo, 7 homens e 3 mulheres. E diz aqui a palavra de Deus que esses filhos, eles tinham uma relação quase perfeita. Toda semana um ia para a casa de um fazer festa, aquela coisa toda. A gente olha, tem que
fora e vê o texto, olha e vê assim, diz, poxa, que família unida, que família bacana, esses filhos são unidos, como eles se amam, como eles se gostam, como eles gostam de estarem juntos. Agora eu pergunto, com quem aprendeu? Quem lhes ensinou? Certamente alguém. Não é? Alguém deve ter ensinado, e certamente o seu pai. Esse homem, que não é uma ficção, é uma pessoa, foi uma pessoa real, de carne e osso como nós. Então, meus irmãos, Jó, ele via a vida dos seus filhos e acompanhava a vida dos seus filhos, mesmo sendo muito rico. Mas ele é muito crente, orava pelos filhos, e mesmo que não tivesse tempo durante o dia, mas tem um detalhe aqui, a Bíblia diz que ele se acordava de madrugada e orava, cada um, diz aqui a palavra de Deus, orava pelos seus filhos, aqui, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Como quem diz assim, ora por um, por outro, até o 10. Né? Oferecia holocausto por cada um destes toda madrugada. Né? Como a gente pode entender a paternidade se não houver um acompanhamento, né? Se não se sabe da vida, se não há investimento de oração pelos filhos? E esse aí, como diz no finalzinho do capítulo 5, versículo 5, assim o fazia Jó continuamente. Continuamente. Veja, a gente só dá o que a gente tem. Se a gente teve uma experiência com Jesus, e se você teve uma experiência com o Senhor verdadeiramente, então é isso que Deus espera que você tenha na sua casa, na sua família. Né? E lembre-se que o tempo, é muito fácil hoje as pessoas pensarem que não tem tempo. Tem até gente que durante essa quarentena, com tanto trabalho para fazer, principalmente professores, chegaram a ponto de dizer que não tinham tempo de fazer os trabalhos. Ora, se não tem tempo de fazer durante esse momento que não se faz nada, imagina se tivesse para fazer alguma coisa. Na verdade, são desculpas esfarrapadas. Então, hoje, né, muitos de nós estamos dando desculpas. E aqui Jó poderia também dar desculpas. Não, eu tenho muita coisa, é muitos bens, são muitas coisas para administrar, muita gente precisando de mim, eu não tenho tempo. E deixar sob a responsabilidade apenas da esposa a questão dos filhos. Porque, irmãos, eu quero dizer aqui que tem lar que só está de pé por causa da mulher. E isso é uma maldade. Tem famílias que só estão de pé, muitas vezes, por causa da esposa. Porque muitos homens não estão fazendo o quê? O seu papel. E por não estarem fazendo o seu papel, meus queridos irmãos, isso é terrível, né? Para a mulher. Isso é uma desvantagem, é desonesto, é sofrível, não é? Porque a pessoa fica ali segurando a casa, segurando a família, e a pessoa, o marido nem aí, quando ele deveria também estar fazendo a sua parte com tremor e temor, e ele tem tempo, e nós temos tempo, e nós podemos, e nós somos chamados sim para fazermos a nossa parte. Jó podia dar todas as desculpas, 10 filhos, muitas pessoas que trabalhavam para ele, muitos bens, mais rico. Mas ele acompanhava a vida de cada filho. E uma coisa interessante, não somente acompanhava, como diz aqui a palavra de Deus, do ponto de vista, eu digo, ele talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Não era somente observar o filho que está indo para a igreja, não. Ah, meu filho, uma vez está indo para a igreja. Não, para ele. Ele está indo para a igreja. Mas que tipo de experiência ele está tendo? Né? Que tipo de experiência ele está tendo com o Senhor? Jó fazia isso. Ele era precavido e foi precavido até mesmo com o quê? Com
ele foi preventivo. Não é oferecer holocausto até com aquilo que poderia os filhos pecarem no coração. Então não é somente enviar e soltar os filhos dentro da igreja, levá-los para a igreja. Criei meus filhos da igreja. Sim, mas você ofereceu e acompanhou o coração do seu filho? Porque Jó fez isso. Oferecia holocaustos preventivamente, até se porventura os seus filhos tivessem pecado no coração contra Deus. Não basta estar na igreja, é preciso ser ela. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Não basta ser crente, você precisa, na verdade, ter uma experiência com Jesus. Não basta participar de uma congregação e ter um nome no hall de membro de uma igreja. É preciso ter experiência com o Senhor. E Jó, meus queridos, ele orava pelos pecados e pelos pecados do coração. Foi mais profundo ainda. Eu quero saber o que está no coração, meus filhos. Será que isso é verdadeiro? Será que é de verdade? Como dizia no meu interior, será que é de mesmo? Será verdade? Será na voga? Será que está valendo? Ou é apenas uma caricatura? Louvado seja Deus. E meus queridos, Jó nutria a união dos filhos e não evidenciava preferência. Você vê aqui o banquete era na casa de cada um e parece que cada um ia, não havia diferença. E esse é o problema que nós temos, porque nós somos pecadores, imperfeitos. Temos que estar constantemente vigiando o nosso coração, para nós não pecarmos contra os nossos filhos, porque às vezes eles se inclinam para um talento, para um estilo que nos agrada. Foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, e pode ser assim também conosco. E às vezes por causa do estilo, por causa de um talento, a gente se declara, ou a gente evidencia preferência. E isso muitas vezes pode trazer separação. Pode trazer desavença, pode trazer bloqueio. E você que não tem filho, eu quero dizer também que você exerce o papel de pai. Você é casada ou casada, não tem filho, mas você exerce uma função na sua família. E certamente você exerce uma função de proteção, ou de sacerdócio, ou de provisão. Portanto, faça a sua parte. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Não é? Quantas pessoas eu já vi, mulheres chegar e dizer, não me dá nenhuma atenção, meu marido não dá atenção, ou meu filho não dá atenção, ou os filhos reclamarem porque os pais também não dão atenção, ou quando dão, tem uma evidência gritante do ponto de vista de preferência. E isso não é bom. Isso é algo que precisa ser trabalhado. E por isso que nesta noite eu resolvi trazer para nós essa reflexão a respeito da complexidade do ser pai, do ser mãe, do exercer o nosso papel dentro de casa, como pessoa assertiva nas decisões e nos posicionamentos que nós precisamos ter. Dê glória a Deus. Glória a Deus. É impressionante, Jó tinha um senso profundo de responsabilidade, não somente social pelos filhos, mas sobretudo espiritual. E eu fico pensando naquele texto quando o apóstolo Pedro disse, importa agradar a Deus do que os homens. E essa responsabilidade espiritual é uma responsabilidade que dói tanto, irmãos. Porque você dizer não para um filho, você disciplinar um filho, eu quero dizer que já tem um momento, que na dificuldade, muitas vezes ter que disciplinar e ao mesmo tempo ter vontade de pedir lá desculpas por ter disciplinado, por ter colocado muitas vezes, ter que reclamar, ter que dizer um não, ter que trazer uma exortação. Isso não é fácil, porque quando a gente olha para essa atitude dos filhos de Jó e vê esse relacionamento que ele tinha e nutria para com os seus filhos, esse senso de responsabilidade, mais do que social, e introduzi-los
nessa comunidade de comunhão, de confraternização entre eles, ele tinha, sobretudo, uma preocupação espiritual. Uma preocupação espiritual. E eu quero dizer que eu tenho visto na nossa igreja, tenho visto em igrejas, em lugares, mães crentes, dedicadas, sapateiros dentro da igreja, pais que são crentes, sapateiros dentro da igreja, que falam em outras línguas, que falam em línguas, que pregam, que proclamam, mas não estão nem aí se os filhos estão aos pés do Senhor ou não. Parece que só se preocupam consigo mesmo. Parece que o evangelho só serve para a pessoa, não serve para os filhos. Para Jó não. Ele tinha uma responsabilidade, sobretudo, além da social, pela maneira como seus filhos se comportam, ele tem uma responsabilidade espiritual, com o coração dos filhos e com a vida espiritual dos seus filhos. E eu quero chamar a atenção para você que está em casa. Se você não ora para que os seus filhos que ainda não alcançaram a salvação, para aqueles que não foram salvos, se você não ora para o seu filho que está perdido, se você já se conformou, se você não intercede, se isso não me preocupa, questione a sua conversão. Questione a sua experiência de salvação. Questione se realmente você é crente, é cristão convertido, é cristão regenerado, realmente. Porque se isso for verdade em você, e se essa salvação é verdadeira na sua vida, que você mais quer, porque a gente tem que dar o melhor para o melhor que Deus nos deu. E o melhor que Deus nos deu, fora a salvação, é a nossa família, são os nossos filhos. E nós temos que lutar por eles, orar por eles, não desistir deles, assim como o velho Jó fez. Dê glória a Deus. Então ore para os seus filhos e veja, não, vou orar por ele, vou interceder por ela, vou clamar, vou pedir, vou suplicar. Ore para dentro de sua casa e veja se sua esposa está satisfeita, se está feliz. Pergunte para a pessoa que está dentro da sua casa: vocês estão felizes comigo? Vocês estão satisfeitos comigo? Eu estou fazendo bem para vocês? Vocês sentem falta de mim se eu sair? Porque Jó, meus irmãos, fazia isso, e a gente pode aprender com ele também. E é interessante que Jó tinha esse senso profundo de responsabilidade, não somente social, mas sobretudo espiritual. E eu quero dizer, não é fácil educar, disciplinar, porque isso desgasta. Lutar bucho com bucho, pegar um filho com o outro e dizer, se abrace, peça perdão, emende um outro. Isso não é fácil. Muito mais fácil é deixar para lá, como muitos personagens das Escrituras fizeram, especialmente o nosso rei, que nós sempre falamos a respeito de Davi, que teve os seus filhos e que a Bíblia mostra claramente que ele foi como um pai isento, foi como um pai ausente, foi um pai que, na verdade, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ganhou tantos territórios, expandiu tanto território, seu território, mas não conseguiu ganhar o coração dos seus filhos. Isso é muito sério. Então você que aqui está, você que aí está em casa, você tem sua família, olhe para dentro da sua casa, veja que tipo de pai você está sendo. Você diz, mas eu só sou marido, só sou esposa, mas você pode ser também pai. Isso é um pouco disso também. E veja se você está exercendo. Você pode até estar dizendo, mas eu estou dando um brinquedo para os meus filhos, dou uma boa escola, eu dou um bom conforto, dormo no ar-condicionado, dormo numa boa cama, tem todos os brinquedos do bom e do melhor. Mas eu quero dizer para você que isso não é tudo. E isso não é tudo. A maior e a melhor, e a maior de todas as responsabilidades é ser aquela pessoa presente que vai suprir as necessidades emocionais, espirituais também dessa pessoa. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Jó reservava um momento especial
em prol de cada filho de madrugada. E isso era continuamente. Diga, continuamente. Continuamente. Como ele disse, todo dia. Ele reservava um tempinho para os seus filhos. O estresse tira a paciência de ouvir e responder às perguntas mais inconvenientes dos nossos filhos. Hoje é um corre-corre, todo mundo correndo atrás do vento. E a gente corre atrás de tanta coisa. E até, como disse Jesus, ganha às vezes até o mundo inteiro, mas perde as pessoas mais importantes que Deus colocou no nosso meio, no nosso caminho, na nossa vida. Não é verdade? A gente não para orar por aquelas pessoas, oferecer o holocausto e o sacrifício por aquelas pessoas que são bênçãos para nós, que Deus coloca, às vezes, no nosso caminho. Hoje eu estava na minha cama com minhas 3 filhas, orando, e a gente chorou tanto, elas abraçando lá comigo, e eu disse, meu Deus, como Deus me deu essas 3 criaturas, 3 bênçãos, que força, que maravilha. Não é? De manhã, quando eu vi, estava lá minha mulher trazendo, minha esposa trazendo uma bandejinha de um prato que eu gosto. Não é? Ela trouxe na cama e eu me sentei ali e disse, meu Deus, que maravilha, que coisa tão boa, ser cuidado. Não é? Irmãos, se isso não despertar no nosso coração, né, de olhar para essas criaturas e ver como presente de Deus, e olhar para as Escrituras e dizer, não, eu preciso aprender a melhorar minha vida como pai, e trabalhar essa complexidade que é ser pai em mim, para que essas criaturas maravilhosas que Deus nos deu sejam melhores. Não, é desonesto, é mal. Diga amém. Amém. Não é? E recebi tanto cheiro, tanto beijo, a gente fica todo feliz, é uma alegria, é uma paz, aquilo ali fortalece a gente. Meu Deus, que coisa tão maravilhosa, que presente. Aí você diz, mas eu não tenho isso. Tem. Você tem. Você tem. Talvez você não esteja prestando atenção e nem valorizando o que você tem, o que Deus tem lhe dado. Mas Deus te chama hoje aqui para valorizar o que Deus tem lhe dado. Olha agora para essa pessoa que está do teu lado, na tua casa, no teu lar, na tua vida. Em nome de Jesus. Sei que é complexo, não é brincadeira lidar com sentimentos, lidar com estilos próprios de nós. Mas o Espírito Santo de Deus pode aplicar a palavra no nosso coração para que a gente mude e se achega a Deus, se chega a outro através da oração. E se você não consegue chegar a esse ponto, faça como Jó, busque de madrugada, dobre os seus joelhos e certamente Deus vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Não é fácil. Sei que o estresse tira a paciência de ouvir e de responder às perguntas que os outros muitas vezes fazem, que a gente não tem nem resposta. A gente está tão cheio de coisa, tão aparentado, que quando chega para falar algo, não tem nem paciência de falar, porque a gente está tão estressado. Né? Mas Deus nos chama, o Senhor nos chama em paciência, em graça e no altar, mesmo aquelas perguntas que a gente não quer responder, dizer pelo menos, Deus proverá. Deus proverá. Não tenho resposta. Né? Não sei, não passa pela minha cabeça o que devo responder. Mas eu posso dizer, o Senhor proverá. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Jó queria seus filhos convertidos, justificados diante do Senhor, e não abria mão disso. Por isso ele orava continuamente. Então você está aqui hoje, você tem um lar, você tem uma família, você tem pessoas sob a sua responsabilidade, nem que seja de oração, e mais ainda de oração. E eu quero dizer nesta noite que você é chamado a não abrir mão, assim como Jó fez. Não abrir mão, mesmo sendo que ele era um homem altamente ocupado, um homem altamente cheio de coisas para resolver, mas ele não abria mão de orar por aquelas bênçãos que Deus tinha dado a ele. E você também é chamado nesta noite
a fazer o mesmo. E pode ter certeza que tudo aquilo que Jó recebeu, lá no finalzinho de tudo que ele passou, foi fruto de toda essa perspectiva e esse modo de vida que ele tinha na presença de Deus. A oração, o compromisso de entender que mais do que coisas, ele precisava valorizar gente, pessoas, seus filhos, não abrir mão deles e entender que ele precisava dar o melhor ao melhor que Deus lhe tinha dado, que eram os seus filhos. Era dar a Deus. Não abrir mão de que os seus filhos fossem justificados e convertidos diante do Senhor. Por isso que ele orava continuamente. Se Adão, se Eli, se Isaac, se Jacó não foi um bom exemplo de pai para nós, eu creio que Jó foi. Eu vejo em Jó um excelente pai, um excelente chefe de família, que se posicionava coerentemente, até na hora que sua esposa veio dizer para ele, diante desse sofrimento, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele botou ela no lugar dela, porque ele conhecia qual era a sua posição no lar, como um homem, como um pai, como o responsável por sua família. Então hoje nós estamos aqui, irmãos, comemorando o Dia dos Pais. Se temos exemplos e sabemos que não é fácil ser, é difícil. Mas nós podemos, a partir dos exemplos das Escrituras, dos maus pais, olhar para eles, aprender com seus exemplos, aprender com seus conselhos e olhar também para esse homem que foi um bom pai, um excelente pai, que viu na vida espiritual e na conversão e justificação dos seus filhos diante de Deus a melhor coisa que ele podia dar aos seus filhos como herança. Seus filhos diante do Senhor. Que Deus te abençoe e que nós possamos corrigir enquanto é tempo a nossa vida. Diante do que eu recebi hoje como pai, eu me torno mais responsável, ainda mais, por cuidar das minhas filhas, por cuidar da minha esposa, como pai que sou também dela, porque ela é filha de Deus, e como filha de Deus, ela tem um pai, que é o mesmo que o meu, e eu preciso cuidar dela também, para a glória do nome de Jesus. Que Deus me ajude, que Deus me conserte, que Deus me levante, e que me dê sabedoria, e dê a você também, para que a gente possa, dentro do nosso lar, ganhar toda a nossa família, e uma vez a casa edificada, a gente mantê-la de pé com sabedoria, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus nos corrija, nos ajude. Senhor, me ajuda, minha casa está boa, mas ela pode ficar melhor. Não existe um bom que não possa ser melhorado. Ah, Senhor, meus filhos estão na igreja. Sim, estão. Mas como estão? De que maneira estão? São crentes realmente? São cristãos? Senhor, meus filhos são pequenos, estão pequenininhos ainda, minhas filhas. Como é que você tem se comportado todos os dias? Você tem orado? Você tem gasto tempo, investido o seu tempo em oração pelos seus filhos? Você tem investido também em oração por você, para cada dia você melhorar? Você teria coragem de perguntar para as pessoas que estão com você: você está bem? Como é que você está com o meu lado? Você está feliz ao meu lado? Pergunte para a pessoa que está em sua casa: eu tenho feito vocês felizes? Eu acho que Jó fazia isso. E Deus nesta noite nos trouxe aqui para falar com a gente sobre isso. Nós precisamos melhorar. Precisamos mudar nossas atitudes e posturas. E não darmos desculpa de tempo, de estresse, de nada. Nós precisamos estabelecer a prioridade. E a prioridade é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso lar, espiritualmente falando. Levados espiritualmente para a glória de Deus. Em nome de Jesus.
Pai, te agradecemos por esta noite. Te louvamos porque se aprendemos e olhamos para os pais nas Escrituras que foram maus pais, nós podemos olhar também para esse personagem, ó Deus, que para nós é tão visto muitas vezes e tão analisado do ponto de vista da teologia do sofrimento. Mas nós queremos nesta noite te agradecer, porque podemos também fazer uma leitura, ó Deus, teológica, devocional e também uma leitura doutrinária para a nossa própria vida. Ó Deus, queremos te louvar, meu Pai, porque com esse personagem nós aprendemos, ó Deus, a colocar nossa família, nossos filhos, aqueles que estão do nosso lado, que tu colocaste sob nossa responsabilidade, diante do teu altar, pela oração, pela intercessão, pelo sacrifício de oração, de louvor diante do Senhor. Senhor, queremos muito mais que os nossos filhos ou as pessoas que estão do nosso lado, mais do que elas sejam religiosas ou que elas frequentem uma igreja. Nós queremos que elas sejam verdadeiramente justificadas, salvas, transformadas, convertidas, redimidas, regeneradas pelo Senhor. E por isso nós lutamos no altar, e por isso nós ficamos o nosso joelho no altar e a nossa boca no pó, em oração, Pai. Queremos te pedir em nome de Jesus que nos dê a graça de vencermos a preguiça, de vencermos o comodismo, de vencermos a depressão, de vencermos, Senhor da glória, toda a atitude letárgica, Senhor, em relação à vida espiritual, mas que a gente rompa essas cadeias, essas barreiras, e nos prostremos diante do Senhor por aqueles que tu nos deste, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos olhar para esse exemplo que nos deste aqui de Jó, que na realidade, ó Deus, mais do que ele, nós podemos também vislumbrar a manifestação de ti mesmo, do Senhor mesmo como nosso Pai, que não desiste de nós, e que ora por nós, e que provê todas as nossas necessidades. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos renova e nos desafia a viver o novo de Deus dentro de nossa própria casa, em nosso próprio lar, onde o Senhor nos colocar para a honra e glória do teu nome. Oramos por nossos familiares, te pedimos mais uma vez por aqueles que não te conhecem, para que o teu Espírito Santo, meu Pai, toque em seus corações, desvenda os seus olhos, para que eles compreendam as maravilhas da tua lei, e para que, ó Deus querido, quebrantados aos teus pés, exaltem o teu nome e vivam para a glória do Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.